Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar. Igreja Viva, a paz de Jesus. Eu quero continuar conversando um pouco mais com vocês sobre o Espírito Santo. Hoje o tema é dons de revelação. São 3 dons. Mas antes eu quero relembrar vocês sobre o que é dom. Dom, nós temos visto que é a capacidade que o Espírito Santo concede aos servos de Deus para uso em favor dos outros. E a manifestação de dons, também só para relembrar, que não acontece por emocionalismo ou pelo poder da mente. Só acontece quando vivemos no amor de Jesus, que é o dom supremo, e cheios do poder do Espírito Santo, frutificando no poder do Espírito Santo de Deus. Então, os dons de revelação, que são 3: palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. A palavra de conhecimento é um jeito muito especial que Deus tem para que nós possamos servir a sua igreja. Através desse dom, Deus revela a seus servos, a seus filhos e filhas, acontecimentos passados e também presentes. Esses acontecimentos passados ou presentes são atos, situações e até pensamentos. Por exemplo, Jesus, na sua caminhada como homem cheio do Espírito Santo na terra, como na sua missão como Salvador dos pecadores, Mateus 9,4, fica bem claro esse dom no Senhor Jesus. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Então, o que nós notamos aqui? Jesus revelou o dom do conhecimento, conhecendo-lhes os pensamentos. É possível isso? Sim, é possível. Não por nossa vontade, mas conforme o prazer do Espírito Santo, que este dom é concedido, e somente para serviço na igreja viva, para serviço em favor de pessoas que necessitem desta ajuda. Aí o Espírito de Deus revela. Também João 4, 16 a 18, nós vemos também outro exemplo muito bem evidente se manifestando no Senhor Jesus. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste. Esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Olha o poder para ganhar vidas para o reino de Deus. O conhecimento no poder do Espírito Santo. Jesus nunca tinha visto aquela mulher. Ele se encontrou com ela. Ela foi furtivamente no horário de almoço retirar água do poço. E ela achou muito estranho que Jesus, sendo homem, não teve preconceito com ela, ainda mais percebendo que ela era uma mulher de vida errada. Jesus conversou com ela, revelou as coisas mais íntimas dela, e ela de imediato reconheceu a autoridade do Senhor Jesus. Nós sabemos que essa mulher se converteu e já saiu em seguida pregando a palavra da salvação, chamando pessoas para conhecer Jesus. Então a palavra de conhecimento é isso, para que as pessoas se convertam, tenham conhecimento desse poder de Deus através da Igreja Viva, e também, além de se converterem, saiam já chamando as pessoas para o reino de Deus. Outro dom de revelação é a palavra de sabedoria. Eu quero dizer que eu peguei esses dons básicos de 1 Coríntios 12,
ali nós vemos 9 dons. E então eu quero estar falando um pouquinho sobre esses 9 dons básicos, mas não posso deixar de relembrar. Os dons são infinitos. Os dons se manifestam conforme a vontade de Deus, conforme o poder do Espírito Santo, de acordo com a necessidade. Então, a palavra de sabedoria, que também é manifesta nessas condições, a sabedoria é saber o que fazer com o conhecimento que Deus dá. Claro, tudo fundamentado na Bíblia, na palavra de Deus. A palavra de conhecimento revela fatos, mas a palavra de sabedoria revela a perfeita vontade de Deus e diz como agir diante dos fatos. Então veja que os próprios dons, eles se completam. Então a palavra de sabedoria é algo tremendo. Sem sabedoria, nós não temos como servir ao Senhor. E as pessoas estão sedentas de palavra de sabedoria. Só saber o que se passa na vida de uma pessoa não é o suficiente. Nós precisamos mostrar para ela as coisas sábias de Deus, com a sabedoria no poder do Espírito Santo de Deus. Mateus 22, 18 a 22. Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando-o, foram-se cada um seguindo o seu dia a dia com as suas malícias, porque vemos que foi claramente pura malícia, tentando armar contra Jesus, querendo colocar Jesus contra o próprio César de Roma. Então, a palavra de sabedoria é tão necessária a nós, filhos e filhas de Deus, para que possamos estar deixando claro para que as pessoas não estejam nos enganando e nem induzindo outras pessoas a enganos. Quando nós agimos com sabedoria no poder do Espírito Santo, as outras pessoas se admiram. Porque andar na tolice do mundo é muito fácil. E essas tolices do mundo, na maioria das vezes, são aplaudidas, claro, por outras pessoas que não têm discernimento. Mas quando nós andamos na sabedoria que vem de Deus, as pessoas se admiram. E é neste momento que se abrem as oportunidades para ganharmos vidas para o Senhor Jesus. Então a palavra de sabedoria nós devemos buscar em oração, conhecimento da palavra de Deus pela Bíblia, em comunhão com os irmãos da fé. Por exemplo, João 8, 7 a 11 também deixa bem claro sobre isso. Lucas 12, 11 a 23 também. Nós temos muitas passagens na Bíblia que deixam muito claro sobre a evidência dos dons a serviço de Deus. No caso aqui, esses dons de revelação. Então, primeiro já vimos palavra de conhecimento, que a pessoa tem o conhecimento pelo poder de Deus daquilo que aconteceu ou está acontecendo na vida de alguém. Palavra de sabedoria, a pessoa, o filho, a filha de Deus, tem a palavra certa para saber lidar com aquilo que Deus deu ao seu conhecimento, para que as pessoas assim sejam ajudadas. E o terceiro dom é o discernimento de espíritos. Discernimento de espíritos é tremendo. Também eu volto a dizer a mesma coisa. Não adianta ter conhecimento, não adianta ter sabedoria, se não souber que espírito está agindo na vida de alguma pessoa. Então, discernimento de espíritos é a capacidade de perceber qual é o espírito que está agindo naquele momento. Se é um espírito maligno ou se é o Espírito Santo de Deus. Atos 16, 16 a 18, essa passagem de Paulo aqui é muito esclarecedora para nós.
Aconteceu que, indo nós para o lugar da oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. O discernimento. Eu entendo que Paulo já havia percebido desde o começo, quando esta mulher começou a se manifestar, com essas lindas palavras, né? Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Mas é um mistério por que Paulo deixou isso acontecer durante muitos dias. Deus sabe. Mas veja bem, qual era o alvo desse espírito maligno que estava nesta mulher, possessa de espírito de adivinhação? Era chamar a atenção para ela, tirar a atenção que as pessoas estavam dedicando para aqueles que pregavam a palavra da salvação. E será que isso não tem acontecido também nos dias de hoje, com frequência, nas reuniões congregacionais do povo de Deus, onde pessoas se manifestam de maneira semelhante, muitas vezes até atrapalhando a pregação do pregador, a palavra de quem está pregando, muitas vezes até atrapalhando a comunhão das pessoas. Eu já presenciei fatos assim. Então nós precisamos ter discernimento, senão nós caímos nessas armadilhas e permitimos que o inimigo roube a bênção das pessoas que estejam nos ouvindo. Precisamos tomar muito cuidado quando estamos testemunhando, quando estamos profetizando a palavra de Deus às pessoas, com estas tais pessoas possessas de espírito de adivinhação, possessas de espírito de sedução, através da conversa, através de muitas maneiras. Palavras lindas. O diabo é especialista em falar palavras lindas para enganar as pessoas. Então nós precisamos tomar cuidado. Só saberemos através desse dom, o dom do discernimento de espíritos. Por isso que nós precisamos estar bem alicerçados no amor de Deus, para que esses dons fluam em nós, pelo poder do Espírito Santo, e assim nós possamos estar sendo libertos destas tantas armadilhas. E precisamos então ter autoridade como Paulo. Paulo disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te. Esta é a autoridade do crente. Esta é a autoridade dos filhos e filhas de Deus. Esta é a autoridade dos servos de Deus. Ordenar ao diabo: retira-te. Cuidado. Com certas gírias, eu já vi gente dizendo: está amarrado. Aí o diabo vai gostar, porque amarrado ele vai ficar onde está. A nossa autoridade não é para amarrar o diabo, é para expulsá-lo. Retira-te. Como vemos nesse exemplo, como Jesus sempre nos ensinou. Então, com esta autoridade no poder do Espírito Santo, nós estaremos nos movendo como igreja viva, com a autoridade que vem do trono de Deus, com a autoridade que vem do nosso Pai Celestial, através do seu Santo Espírito que habita em nós. Igreja viva. Somos igreja viva justamente por isso. Antigamente, Deus habitava no templo feito por mãos humanas. Hoje ele habita no templo feito por suas próprias mãos. Nós, a igreja viva. Nós que recebemos ao Senhor Deus Todo-Poderoso como nosso Pai e a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, igreja viva, começamos com os dons. O primeiro grupo de dons, chamado dons de revelação. Mas eu volto a relembrar, não se esqueça. Os dons são infinitos. Eles se manifestam de acordo com a necessidade e conforme o poder do Espírito Santo de Deus. Nós vemos outras passagens também sobre o discernimento de espíritos,
Atos 13, 9 a 11, João 1, 47, Lucas 9, 54 a 56 e outros. E eu deixo novamente aquela mesma recomendação. A partir deste pequeno discurso que eu faço, dessa pequena mensagem, você, além de aprender com isso, fortalecer a tua fé, você pode também ampliar com mais dedicação durante a semana na tua casa. Ampliar o entendimento disso, buscar outros textos para dar maior suporte a esse entendimento, para que você não fique em engano. Não se esqueça, os de Bereia eram mais nobres do que aqueles de Tessalônica, porque recebiam a palavra com avidez e examinavam as escrituras diariamente para ver se as coisas eram de fato assim. Então examine tudo que eu estou ensinando para ver se as coisas são de fato como eu estou transmitindo a vocês. E a minha recomendação é que amplie ainda essa mensagem, essa palavra, para seu crescimento espiritual, para o maior crescimento. E também melhorar no serviço santo. Então, dons não são apenas acontecimentos do passado. Eles são concedidos hoje, agora, para a Igreja Viva pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas é concedido somente à Igreja Viva, que é formada pelos crentes fiéis e cheios do fruto do Espírito. Por que crente fiel? Crente é uma palavra generalista. Crente é uma maneira de se referir a todos aqueles que creem no reino de Deus, como a Bíblia ensina. Não importa o nome da sua denominação. Se você crê no Deus Todo-Poderoso, recebe a Jesus como Senhor e Salvador e o Espírito Santo de Deus habita em você, você é crente. Não estou falando aqui crente para dizer que é uma classe diferente, que é uma elite. Não, pelo contrário. Crente define todos nós que somos filhos e filhas de Deus. É nesse sentido. Os dons devem estar acontecendo hoje, a serviço da igreja. Mas nós precisamos estar cheios do fruto do Espírito, cheios do amor de Deus, movidos pelo poder do Espírito Santo, frutificando em nós e através de nós. E isto é um serviço que nunca cessa, serviço à igreja, serviço ao reino de Deus. Isso vai só ter fim no dia que Jesus voltar. Fim aqui na terra. Mas eu creio que lá no céu também ainda continuaremos prestando serviços ao Senhor. E glórias a Deus por isso. Eu quero servir ao Senhor sempre, tanto aqui na terra como no céu. Convido você para estar divulgando essa mensagem comigo. Envie o link para parentes, amigos, familiares. Envie, compartilhe. Veja com outras pessoas essa mensagem como forma de estudo para crescimento no poder do Espírito Santo. E que Deus abençoe você e você seja de fato uma pessoa cheia do poder do Espírito Santo para que os dons se manifestem, conforme o prazer do Espírito Santo, a serviço da Igreja do Senhor. Receba a bênção apostólica. Bendito Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esse momento de reflexão na Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, por cada pessoa que se dispõe a receber essa palavra, a refletir sobre essa palavra, a examinar essa palavra na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, Senhor, para entender ainda melhor o que está sendo explicado. A Tua unção de entendimento recai sobre todos aqueles que recebem essa palavra, Senhor, em nome de Jesus. A Tua unção de cura, a Tua unção de libertação, a Tua unção de poder, Senhor, seja sobre todos, cada pessoa, cada família, em cada lar, Senhor. Enche cada lar, cada família, cada pessoa com este poder. Enche com a Tua glória. Enche com a presença dos Teus santos anjos protetores, guerreiros, ministradores, a benefício da Igreja Viva, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar.